Alô, muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Carlos Alberto, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paulistana, Piauí. Vamos esperar ver quem entra aí na nossa live. Eu quero, nesta manhã maravilhosa, falar sobre Deus e o governo baseado em Romanos, capítulo 13. Isso aqui foi um pequeno acidente de percurso ali, agora. Então, eu queria convidar você para estudar a palavra de Deus, fazer uma exegese do texto de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Se você quiser retransmitir essa live, notifica aí teus amigos, vamos estudar a palavra de Deus. Eu tenho sido instigado estes últimos dias por muita gente, em grupos de WhatsApp, Facebook. Por que pastores agora resolveram se envolver com política? Não é nem a questão de se envolver, né? É exercer o papel de cidadão. Mas aí, pensando nisso, ontem eu estava aqui revirando meus estudos e eu fiz um pequeno comentário de Romanos e passei para a igreja. E me lembrei do capítulo 13, né? Essa live vai servir para você líder, para você cristão, quando for indagado a respeito do porquê dessa revolta do cristianismo no Brasil contra tudo isso que se instituiu e o porquê dos cristãos não apoiarem, né, um antigo sistema de governo que aí estava destruindo os pilares dos valores da família, da própria sociedade. Bem, já temos aí o bispo Marcos Baraúna, bispo presidente da Catedral dos Milagres em Goiânia, meu amigo, um homem de Deus, Manchaguinha Amorim, mulher que ama estudar a palavra, Oséias Rodrigues, Denise Gouveia, enfim, inúmeras pessoas estão aqui, Cris Viana, minha prima, e aí prima, tudo bem? Evangelista Francisco Silva, Rosana Damasceno, Daniel Pontes, Gilberto Carvalho, homem de Deus, Del Melo, e aí querido, tudo jóia? Joel Rodrigues, muita gente aí chegando. Então, paz meu querido, tudo bom? Francisca Fontinelli, como vai Francisca, tudo bem? Então, vamos lá, vamos estudar. Você está com a Bíblia aí pertinho? Está com a Bíblia fácil aí? Roberto Oliveira, minha ovelha, paz minha querida, tudo bom? Josiclé Sampaio, meu povo, Reverendo Zé Carlos, homem de Deus, tudo bom, queridão? Vamos estudar a palavra de Deus. Zé Martins, e aí, reverendo? Aricelmo, grande cantor, missionário. Vamos estudar a palavra? Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13, versículos 1 a 7. Eu vou ler para você. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe, se rebela, se levanta, protesta contra a autoridade, resiste à ordem de Deus, ou ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. E agora, hein? Vamos lá. É porque os magistrados não são para temor ou medo de quem faz o bem, e sim de quem faz o mal. Queres tu, pois, temer a autoridade? Não temer a autoridade? Faça o bem, e receberás dela louvor, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, praticares o mal, tenha medo, porque não é sem motivo que ele trará pena de morte ou espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também deveis pagar impostos e tributos,
porque são ministros de Deus, atendendo constantemente ao teu serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Queridos, vamos meditar aqui um pouco nessa palavra. A ideia central desse texto, quando Paulo está argumentando sobre a questão de Deus e o governo humano e o papel do cristão dentro desse governo, a ideia central de Paulo era simplesmente afirmar que todo governo, independentemente dele de quem seja, existe por instituição divina ou permissão divina. É Deus quem institui, quem permite os governos, e o cristão deve se submeter à autoridade deste governo, aqui onde ele vive, né? O papel do cristão é praticar o bem dentro desta sociedade e cumprir os seus deveres de cidadão. E aí vai ficar bem claro, quando a gente olha para o texto, que dentro deste governo há leis instituídas, há regras, e aí tem o dever, a responsabilidade do governo, o dever e a responsabilidade do cidadão que faz parte deste governo. O dever do governo é coletar os impostos e aplicá-los bem, aplicá-los direito, e ser o fiel da balança, honrando e dando louvor a quem pratica o bem, vive pela regra, vive em sociedade, não faz o mal. Portanto, Paulo diz que quem não faz o mal, não infringe regras, não tem por que temer. E é papel do governo punir, e em alguns casos, com a pena de morte, que é o que Paulo está falando aqui no texto. Ele fala de justiça. Tem que exercer justiça sobre os que praticam mal, os que quebram regras, os que violam as leis. Agora é interessante que quando Paulo escreve esta carta, queridos, Paulo escreve no tempo em que o governo de Roma estava sendo gerenciado por Nero. Nero foi um dos mais sanguinários imperadores de Roma, a história revela isso, porém, a história também conta que Nero, nos seus 5 primeiros anos de governo, foram um dos períodos mais prósperos. Ele era amado pelo povo, ele cuidava do povo, ele era uma verdadeira bênção. É verdade. Ele não se degenerou da noite para o dia, ele não chegou onde chegou da noite para o dia. Foram 5 anos de muita paz, prosperidade, e de fato ele fez um bom governo durante os seus 5 primeiros anos. Depois Nero partiu para a perpetuação de poder, que é o mal de todos os governos humanos, de tentarem se perpetuar no poder. E para se perpetuar no poder, ele jogou as massas contra o Senado contra o povo, e depois começou a massacrar, a perseguir, matar seus oponentes. Inclusive toda a família dele foi massacrada. Por fim, no ato de desespero, ele cria uma fake news, ele manda incendiar Roma e põe a culpa nos cristãos. Bem, quando Paulo escreve essa carta, o povo já estava murmurando, um pouco insatisfeito por causa da carga tributária que era muito alta dentro do império. Você vê que Paulo ele diz aqui, que no versículo 6, olha aí, por esse motivo também deveis pagar tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente ao teu serviço. Pagai a todos o que é devido. Pagai tributo e pagai imposto. Bem, quando você olha para o texto e para a própria história, os romanos cobravam 2 tipos de impostos: os tributos e os impostos. O que eram os tributos? Tributos eram o que a gente chama no grego de phobos. O que era esse tipo de tributo? Esse tributo ele era uma palavra que também vem do latim tributium, e essa palavra ela se refere a impostos de direitos, né, que eram sobre propriedades e indivíduos. O cidadão pagava, como hoje nós brasileiros pagamos, uma carga tributária incalculável. Eles pagavam impostos pessoais, de propriedade, de fortuna, e além disso ainda tinha lá
o outro imposto, um imposto terrível que os romanos pagavam, todos que viviam debaixo do jugo de Roma, que vem do grego telos, que era um imposto de passagem, de pedágio, de estrada, de pontes, de rios, de produção, de exportação, de importação. Então era uma carga enorme, o povo já não suportava mais. Então já havia uma certa resistência dentro do império contra essa instituição dessa carga tributária absurda. E Paulo escreve aos romanos dizendo que eles não se juntem a esta insatisfação, que não se juntassem com essa rebelião, até para não sacrificarem a própria fé cristã, que estava já em bastante evidência. Porém, não queiramos aqui dizer que Paulo estava ensinando, pregando uma conveniência do cristão com as injustiças sociais. Não. Paulo está focado na questão do dever do cristão. Eu sou pastor, eu pago meus impostos, a minha carga de impostos é altíssima. Eu pago sobre tudo. Quando eu vou pagar meu imposto, está lá o meu carro, minha casa, minha propriedade, qualquer terreno que eu venha possuir. Além disso, minha propriedade rural eu pago todo ano, pago tudo, divido em 8 prestações meu imposto de renda, para ninguém pegar no meu pé. Eu cumpro o meu papel de cidadão. Como cristão, devolvo meus dízimos. Está lá minha convenção, pode puxar, sou membro da CEADEP desde 98, está lá, de 98 para cá, né? Sirvo desde 1996, mas filiado à CEADEP desde 98. De lá para cá, aí 20 anos, pode procurar. Não falhei um dia em meus deveres como convencional, como contribuinte. E desde que me entendo como uma renda que a lei institui para tributar, que eu tributo. Eu tributo exatamente para ter vida limpa, para que ninguém pegue no meu pé, mas principalmente para cumprir o meu dever de cristão. A César o que é de César, ou seja, ao governo o que é do governo, a Deus o que é de Deus. Então Paulo está escrevendo este texto aos cristãos que moravam em Roma ou em qualquer parte do império, para que eles cumprissem o dever deles de cristão, que eles pagassem os impostos, que eles, era duro, era mais que pagassem, era lei, que eles deveriam obedecer à lei, não deveriam temê-la. Por quê? Porque o temor da lei são para os que praticam a iniquidade, as injustiças, que quebram regras e etc. Aí vem o questionamento, se todo governo é instituído por Deus, e quando este governo viola as leis de Deus? Qual o papel do cristão? Qual o procedimento do cristão? Como o cristão deve se comportar? Bem, é simples. A própria Bíblia diz, o texto do Antigo Testamento, é claro, isso é verbalizado até mesmo pelos historiadores, que os judeus reconheciam os reis e os reinos como instituição divina. Nabucodonosor não era judeu, não temia a Deus, mas os judeus acreditavam que ele era instrumento de Deus para fazer justiça a Israel. Ciro não era judeu, mas foi um homem usado por Deus. Deus até o chamou de meu servo para reconstruir Jerusalém, o templo e etc. Enfim, os judeus oravam e sacrificavam a Deus pelo imperador, intercediam pela vida dele. Porém, quando esses governos infringiam leis, criavam leis que iam contra a lei de Deus, aí o povo de Deus se rebelava. Um exemplo claro foi Antíoco Epifânio IV, que instituiu o culto pagão dentro do templo de Deus, sacrificando uma porca, derramando sangue de porco no altar de Deus, mandando fazer o processo da reconstrução da genitália dos homens judeus que faziam a circuncisão, derribou os muros de Jerusalém, profanou a casa de Deus. Isso ocasionou o quê? O que nós conhecemos pela história como a revolta dos Macabeus. Os judeus se revoltaram. Sempre que César ou algum governo criava uma lei que ia de encontro à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, imediatamente o povo de Deus se rebelava.
o povo de Deus não aceitava. Então, nós devemos entender isso aqui também, desse ponto de vista. Olha, eu estava revirando aqui meus materiais de estudo, do comentário que fiz de Romano, e vi que isso se aplica diretamente aos cristãos da atualidade. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós fazemos parte de uma sociedade democrática. Essa balela que criaram aí de que a democracia está em perigo, a democracia está em perigo coisa nenhuma. Desde que a democracia foi instituída no Brasil, que ela está aí de pé. Já fizeram algumas reformas na Constituição para melhorar? Já, mas nunca houve ameaça à democracia no Brasil. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44, eu era adolescente no período militar, da intervenção, não é ditadura. O Brasil nunca teve ditadura. Essa história de ditadura foi um fetiche, uma fake news criada aí por alguns professores de história de esquerda, que foram meliantes lá no período da intervenção, ou eram filiadas a partido comunista, ou estavam assaltando bancos, fumando maconha, querendo fazer toda a anarquia que estão fazendo hoje, que se fizeram de coitadinho, de vítimas. E aí tá aí hoje, aí pode procurar quem são os aterrorizados daquele tempo. É Zé Disseu, é Genuíno, é o próprio Lula, é essa gangue toda aí. Olha os artistas que foram exilados, mandados para fora do país. É Caetano Veloso, é Gilberto Gil, é esse povo. Esse povo, olha o que é que eles estão fazendo hoje. Sucatear o governo. Então existe essa questão. O governo é permitido por Deus, é quem permitiu um governo praticamente socialista no Brasil. Foi Deus permitiu, sim, Deus permitiu. Teve a permissão de Deus. Mas a partir do momento em que esse tipo de governo começa a afrontar princípios de fé cristã, aí os verdadeiros cristãos não podem ficar calados, ser omissos, se esconderem de trás de uma fé para dizer não, é a autoridade de Deus, a Bíblia manda honrar e respeitar a autoridade de Deus, a Bíblia manda orar pelas autoridades constituídas por Deus, e então eu, como cristão, vou me omitir, não vou dar a cara a bater, não vou para o Face, não faço uma live, e ainda mais, vou criticar os pastores que fazem isso. Bem, essa não é a interpretação, esse não é o comportamento certo, e eu estou gravando essa live exatamente para poder desfazer alguns destes erros, destes pensamentos contrários. Trazendo para a nossa realidade, o cristão ele tem que ter um bom comportamento, e o bom comportamento dele vai exatamente pelas leis, pelas regras que a palavra de Deus institui. Agora, quando um governo se levanta e aí começa a pegar os nossos impostos e financiar a parada gay, e financiar literatura homossexual, quando o governo começa a criar leis para erotizar crianças logo no ensino fundamental, criança de 6 anos serem erotizadas. É fake news, não existe kit gay, foi programado. Você pode olhar no YouTube, foi manchete nos jornais, a bancada evangélica, a bancada católica foi que quebrou essa lei maldita. Eu mesmo fui para a Câmara de Vereadores em Paulistana com os pastores e com o Padre Pio, para protestar contra a ideologia de gênero na escola, graças a Deus, com muita luta, porque não é fácil você lutar por valores, não é fácil, não. Conseguimos brecar isto lá em Paulistana, como muitos pastores fizeram Brasil afora. Então, quando o governo tenta erotizar crianças, querer colocar um padrão homossexual na sociedade, quando divide esta sociedade em classes, pobres e ricos, negros e brancos, pardos, quando se tenta quebrar a conjuntura do todo, como uma maquinação para se perpetuar no poder, quando se usa dinheiro público para financiar aborto, clínicas de aborto, a propagação do aborto, da imoralidade, quando se financia a criminalidade. Então, quando o governo é injusto e tenta a todo custo fazer esse tipo de perversidade, aí a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Pedro, ele foi bem claro lá no seu discurso em Atos dos Apóstolos,
quando fora preso por estar pregando a palavra, e que os homens disseram: olha, Pedro, você não fala mais no nome desse Cristo. O Sinédrio aqui reuniu e criou uma lei na canetada: ó, agora está proibido a partir de agora falar no nome desse Cristo, tá bom? Ah, meu amigo, Atos capítulo 5, versículo 29 diz que Pedro se levantou e disse: olha, eu prefiro obedecer a Deus do que a homens. Pedro se revoltou, Pedro se levantou, Pedro protestou, Pedro não obedeceu a lei daquele momento que feria a ordem de Deus. Nós, cidadãos que pagamos impostos, nós, cidadãos que carregamos uma carga tributária ordinária nas costas, não podemos nos calar diante dessas injustiças, diante destas quebras de valores, de princípios que fundamentam a nossa fé cristã. Querendo ou não, o Brasil entrou em um funil de desconstrução de tudo que o cristianismo prega. Você liga a TV, Rede Globo, Bandeirantes, canal de notícias, UOL, Folha de São Paulo, a maioria dos veículos de comunicação do nosso país é de filosofia socialista. Se Roberto Marinho fosse vivo hoje, ele não aceitaria o que estão fazendo na emissora que ele criou, ele não aceitaria. Olhem para a vida de Roberto Marinho, teve muitas coisas ruins, ele teve, mas era um cara que amava a arte, amava a literatura, financiava a arte brasileira. A arte para ele não era abrir a TV no horário das 6 da tarde e ter um casal de homens se beijando na novela das 6. Não era ter na Malhação, em qualquer outro canal de TV da sua emissora, homem beijando na boca, mulher beijando na boca, que cada um faz do seu corpo o que quer. Isso é dever, é próprio de cada cidadão. Todo cidadão é livre para fazer o que bem entender na sua cabeça. A escolha. As nossas escolhas evidenciam o nosso caráter, evidenciam quem somos. Eu não vou beijar na boca do outro homem porque eu sou hétero, sou cristão, obedeço a Bíblia, tenho minhas convicções. Agora o cara quer beijar na boca do outro homem, a boca é dele, ele beija quem ele quer. Mas que não seja essa prática dele imposta sobre mim com apoio do governo. Então, queridos, aí a mídia é socialista. Já foi comprovado 80% dos professores de história são socialistas. Olha as nossas universidades federais. É um verdadeiro absurdo. Está contaminado, o nosso setor educacional está contaminado. Você vê vídeos aí na internet de alunos nus defecando e urinando na porta da universidade, fazendo trabalhos de queimar uma rosquinha numa vela. E, pelo amor de Deus, é um absurdo. Então eu, como cristão, como cidadão, que tenho meus direitos e deveres, que pago os meus impostos, vocês são pagos com meu dinheiro. Eu trabalho 8 meses para pagar vocês. Eu trabalho 8 meses, dos 12 meses que eu trabalho, 8 meses do meu suor. 8 meses do meu suor é para pagar vocês. É para bancar vocês, autoridades. Então, no mínimo, eu que pago o teu salário, eu que pago as tuas prebendas, eu tenho o direito de cobrar uma atitude de que se cumpra a lei. Porque a instituição da autoridade é para fazer cumprir a lei, valorizar quem faz o bem, dar louvores quem faz o bem, abençoar quem faz o bem e punir quem faz o mal. Mas no Brasil é diferente. No Brasil se persegue quem faz o bem, degrine-se quem faz o bem, calunia-se quem faz o bem, cospe em quem faz o bem e acalenta quem faz o mal, financia quem faz o mal, faz propaganda de quem faz o mal, a propagação da liberação das drogas. Gente, eu fui usuário de drogas, eu não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. A última live que eu fiz, um irresponsável
comentou no Facebook, fez como é que um cara desse, que era maconheiro, que era um meliante no passado, tem autoridade moral para estar falando de coisa boa agora? Sim, pois eu faço questão de dizer para os meus filhos, para alunos meus, já fui professor de filosofia no município de Lago Alegre, já fui professor de teologia e sou pastor de igreja, oriento o meu povo, já dou palestras em escola, vários professores de Paulistana me convidam para dar palestras em escola, já fui dar palestras em grandes empresas como a Odebrecht, sem ganhar um centavo. Quando a Odebrecht trabalhava em Paulistana, eu dei palestra para 2.000 empregados da Odebrecht sem ganhar um centavo, dando meu testemunho de vida, dizendo o que Deus fez na minha vida. Eu fui usuário de drogas, eu sei como é doloroso, eu sei como começa, eu sei como termina. Agora vem um governo que quer liberar drogas, quer liberar aborto, quer mexer na Constituição, quer regular a mídia, muda de cor, muda de bandeira, muda de nome, muda. Pelo amor de Deus. Agora está todo mundo criticando os evangélicos porque 66% dos evangélicos mostraram a cara. E o restante, pastor, e o restante dos evangélicos, que deveria ser pelo menos 100% dos evangélicos, dizer: não aceitamos aborto, não aceitamos liberação de drogas, não aceitamos comunismo, não concordamos com ideologia de gênero, não concordamos com a corrupção, com a criminalidade. Pastor, por que só 66% dos crentes não estão apoiando isso? Eu vou lhe dizer por quê. É porque o restante ainda não nasceu de novo. O restante ainda não entendeu o evangelho. O restante precisa ir para o discipulado de novo. O restante precisa ler a Bíblia, precisa obedecer a Bíblia. O restante só tem nome de cristão. Precisa reavaliar sua fé, precisa repensar que tipo de Cristo aceitou, precisa repensar que tipo de céu está esperando. É por isso que a Bíblia é clara em dizer que o anticristo vai enganar muita gente, meu povo. Porque se um partido desgracento desse no Brasil, que apoia droga, apoia aborto, apoia ideologia de gênero, assaltou o país, destruiu o país, tem o apoio de 40% dos que se dizem crente, olha o que o anticristo vai fazer na grande tribulação. Aí vai ser pesado. Eu sou bem sincero, você pensa que eu não recebo críticas até mesmo de alguns que se dizem cristãos lá de Paulistana? Chega para mim, chega, pro pastor sempre chega. Ó, pastor, o printzinho aqui, estava falando do senhor, olha o áudio que falava do senhor. Eu olho, aí para mim, forte não é quem fala de mim, forte sou eu, que não me envenene nem me angustio pelo que falam de mim. Não, eu fico com pena. Interessante é que a maioria destes pseudos crentes que apoiam estas malignidades, eles falam: oh, glória a Deus, aleluia, ripa, cai pro telha, prego, não sei o quê. Os crentes, uns critilico de uma fé sem chão, uma base de areia movediça. É isso que revolta os líderes, é de ver tanto trabalho, tanta lágrima derramada, tanto empenho em ensinar a verdade e nem todos quererem abraçar a verdade. Pastor, então você está dizendo que o Bolsonaro é o Messias, é a verdade, é a salvação? Não. Você pensa que eu concordo com tudo que Bolsonaro fala? Eu não concordo, não. Acho que ele xinga muito, diz algumas coisas que não tem nada a ver, mas tudo menos isso que estava aí no poder, tudo menos esse outro partido aí das trevas, pelo menos esse governo que está aí, que essa fatura já era, não tem mais como ganhar nada de Bolsonaro, não ganha mais, não tem mais como ganhar. Pode criar fatos, fake news, botar a culpa no WhatsApp, porque agora a culpa é do WhatsApp, a culpa a culpa, quem foi que tirou a Dilma?
Sabe por que eles estão loucos? Eles estão loucos porque sabem que perdendo Dilma, Jucá, essa gangue todinha que o povo do Brasil afora botou para fora do Congresso, vai cair na mão da Lava Jato. E aí já era. O medo deles é isso aí. O medo deles é isso aí. Então eu como cristão, como líder, eu anuncio e deixo bem claro. A sociedade tem regras, o cristão tem deveres, mas ele também tem que se levantar de forma pacífica, de forma ordeira, responsável, para exigir seus direitos e defender sua fé. Foi isso que Pedro fez. Pedro fez isso. Disse: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, há determinados momentos na história que o cristão sim deve se opor a governo. Eu não vou obedecer lei do aborto. Eu não vou obedecer casar homem com homem, mulher com mulher. Eu não vou obedecer ideologia de gênero. Eu não vou deixar meus filhos receberem no colégio material de ideologia de gênero, não. Eu vou atrás de meu direito, eu luto, eu vou até as últimas consequências. Eu sei que eu não vivo num mundo perfeito, nenhum governo é perfeito, mas nós não podemos nos deixar levar pela anarquia. Todo governo é uma instituição divina, Todo governo deve aplicar a lei, sim, deve. Todo cristão deve orar, interceder pelos governantes, sim, deve orar, deve obedecer, deve cumprir regras, mas também deve se levantar quando estas regras são criadas para macular a nossa fé, para destruir a nossa fé. Daniel se levantou contra esse tipo de lei. O rei instituiu lá uma lei que não podia orar. Não pode orar durante esses dias, não pode orar. E a Bíblia é bem clara quando diz lá em Daniel capítulo 6, verso 4, eu vou ler para você. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração no reino. Ele era administrador, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia erro nenhum nele. Ele era um homem justo, um homem honesto, um homem verdadeiro, mas a partir do momento em que o rei disse não pode orar, ele conversa, abriu a janela do seu quarto, abriu lá a janela e o povo lá na rua olhando para a janela e ele com as mãos levantadas, orando a Deus. Então nós temos que ver isso com muita propriedade, com muita responsabilidade, mais uma vez digo, com muita responsabilidade. Então eu não estou pecando, nenhum cristão está pecando em se levantar contra isso, não. Nós não podemos ir para a rua com varas e paus e etc, coisa que eu nunca fiz. Quem eu vejo por aí fazendo isso são outros que queimam pneu na estrada. Você fica 2, 3 horas no asfalto sem poder passar, invadindo terras, invadindo propriedades, dando soco em cidadão. O cidadão bate a cabeça num canto do caminhão, como eu vi na TV, o cara fica desacordado com afundamento no crânio, quase morreu. Centenas de brasileiros nas ruas sendo espancados, tomados suas bandeiras queimadas. Quem foi que foi lá no Congresso, quebrou, tocou fogo no ministério? Quem é que financia tudo isso? Em quem é o discurso de ódio? Em quem está o discurso de ódio? Aí vem com essa de dizer que vai acabar a democracia. Eu fico pensando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o país mais rico do mundo, é um país onde a democracia funciona. Interessante que 80% dos presidentes americanos foram militares. Washington, um militar, era general, né? Eisenhower foi general, o grande comandante supremo das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. John Kennedy era militar. A maioria foram militares. Aí você diz, pastor, mas agora tem um louco lá, o Trump. O Trump não é militar nem é político. O Trump é um de negócio, é por isso que os Estados Unidos estão bombando. É por isso que quem mora lá, brasileiros, amigos meus que moram lá, nunca vimos tanta fartura, tanto dinheiro, tanto crescimento, tanto investimento. Por quê? Porque o Trump é um homem de negócio.
É um homem de negócio, um homem que sabe gerir, ele manda, ele não tem conchavo. Então, nesta campanha, para presidente, eu nunca dei a cara a bater como eu dei agora, porque chegou um momento em que era tudo ou nada. Chegou um momento que era tudo ou nada. Tudo ou nada. Ainda bem que o presidente da CGADB, o senhor José Wellington Júnior, agora aos 45 minutos do segundo tempo, foi lá visitar o Bolsonaro e disse: olha, nós estamos aqui. Era para o senhor ter ido, era no começo. Era para o senhor ter ido, era no começo, como todos nós fomos. Mas graças a Deus, porque foi. Eu louvo a Deus pela vida. Eu não concordo com a teologia do Valdemiro, do Edir Macedo. Algumas coisinhas do R.R. Soares também não concordo, como você também não pode concordar. Mas nesse momento todo mundo se juntou. Está todo mundo junto, e as pesquisas estão aí, 66, 67% dos evangélicos do Brasil dizem não a esse tipo de afronta à palavra de Deus. Mais uma vez eu digo aqui, você pode estar dizendo, o governo dos pobres, o governo dos pobres, o governo dos pobres. Tu quer ser pobre pro resto da vida? Tu não quer. Não vai querer ficar aí nesse perrengue, tu não quer. Pastor, você está falando isso porque não é pobre. Eu não sou. Mas eu já fui. Você não queira saber o que eu passei quando criança. Morando numa casa de palha, coberta de palha, madeira de palha. Dentro de uma rede, dormindo. No inverno, os porcos entravam dentro de casa e ficavam gritando. Minha mãe lavando roupa para ganhar uma cuia de farinha com uma cuia de leite para fazer um angu para eu comer. Quando meu pai não tinha nada para nos dar. E eles lutaram, conquistaram, venceram, me deram estudo, e eu estou onde estou por causa do estudo. Por causa do estudo. Essa mania de querer manipular pobre, querer pegar os pobres para usar como massa de manobra, essa é uma tática antiga. Nero fez isso, dando pão e circo para o povo. Os governos comunistas fazem isto, os malignos fazem isto. Então, você como cristão não está pecando coisa nenhuma em dar a cara a bater. Quando eu digo a cara a bater, põe amor nas minhas palavras, é aparecer para dizer, eu não concordo e vou votar contra isso. Então é isso, nós precisamos como cristãos exigir nossos direitos, confrontar leis que confrontam a nossa fé, mas de maneira pacífica e maneira ordeira, continuando a cumprir o nosso papel de cristão. Então, só para recapitular, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Portanto, devemos pagar o que é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito e a quem honra. Atos, capítulo 5, versículo 29. Vou ler para você o que nosso querido Pedro falou. Olha lá, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos se levantaram e disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a lei vem de encontro à lei de Deus, aí é a hora do povo de Deus se levantar e dizer: chega, basta. Queridos, que nesta manhã Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que nesta manhã o Senhor te abençoe. E você que apoia esse tipo de coisa, minha palavra principalmente aos cristãos: reavalie sua fé. Reavalie sua fé. Faça uma análise, uma introspecção. Mergulhe na palavra e mergulhe dentro de você. Veja se é certo ser condizente com ideologia de gênero, se é ser condizente com liberação de drogas, com aborto. Eu vejo muito desse pessoal criticando aquele símbolozinho, né, da arma lá, por causa da liberação de arma. Eu não vejo nenhuma maldade em liberar arma para ninguém, não. Até por isso que nós temos faca, nós temos estilete, tem tudo. E quem faz o mal não são as armas, são os homens que fazem uso mal disso. Vai apoiar quem mata, vai apoiar quem mata. E tu apoia um feminicídio sem escala. Porque no Brasil, por ano, se mata 2 milhões de fetos por ano. Já é dado, comprovado. São 2 milhões de abortos por ano. E tu quer ser coautor deste crime.
Tu quer comparecer diante do trono branco, diante do trono de justiça de Deus, e Deus puxar a tua ficha, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu cantei, eu falei em línguas, eu profetizei, eu isso, eu aquilo, outro. Aí Deus vai dizer, você era crente, você falava em língua, pulava, saltava, chorava, mas olha aqui tua ficha aqui. Milhões e milhões e milhões de assassinatos de inocentes no feminicídio. Não, eu nunca fiz aborto, eu não, mas tu apoiou. Tu apoiou, tua mão tá aí, tá suja de sangue. Olha, milhares de pessoas que morreram por causa do uso de drogas, ou que pelo uso da droga matou alguém. Não, eu nunca usei droga, tá aqui, você apoiou. Ô meu irmão, consciência, ora a Deus, faz uma introspecção, faz uma limpeza, pede para Deus fazer a limpeza da tua alma, da tua mente, e dia 28, vote certo, vote por um país novo. Ei, pastor, mas esse Bolsonaro aí, véio, se ele não prestar daqui a 4 anos, ele tira, mesmo jeito, essa não. Você não é eleitor, não tem título? Daqui a 4 anos, se não prestar, tira. Mas governo nenhum presta. É mais continuar com o que não presta, é não prestar também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tem coragem de orar comigo depois disso? A Teresina tá quente, viu? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Quem quer orar comigo, dá um sinalzinho assim, vamos lá. Aperta aí naquele dedinho assim, ó. Vamos lá, vou esperar você apertar aí. E aí, Pablo Feleol, tudo bom? Rodrigo Febeca, Félix, Noemi Alves, Pastor Tom Cledson, rapaz. Reverendo. E aí, Eurides. Bota assim, ó, um coraçãozinho ou um dedinho assim pra gente começar a orar. Quem tá aí? Opa, aí começou. Pronto, tá pipocando aqui. Vamos lá. Vamos orar? Vamos orar. Depois você compartilha essa live com seus amigos para abençoar a vida deles também. E aí, Vanessa Luiza, tudo bom? Belezinha? Maravilha. Edvar Gonçalves, aí da Suíça. Beijo, meu filho. Que bom tá te vendo aqui. Paz, filho. Rapaz, você é top, hein? E aí, como é que tá a Geneve, rapaz? Tá frio? Aqui tá, ó. Ó a situação aqui da capital. Marinalva. E aí, Marinalva, tudo bom? Cortei, chefe. Cortei o cara. Cortei, Pablo. Cortei. Mudei, né? Eu dei uma mudada aqui no cabelo. Tem que mudar sempre, né? Uma mudada aqui. E aí, Maristela, tudo bom? Tem que dar uma mudada, né? Aí, Geraldo. Tudo bom, Geraldo? Geraldo, meu xará. Como é que vai? Tudo jóia? Então, ô Marciano, tudo bem? Beleza. Vamos orar. Hoje à noite, ó Marlene Lustosa, paz, querida. Hoje à noite eu estarei pregando. Hoje pela manhã, hoje à noite, Davi Ramalho, paz, querido, tudo bom? Leonardo Nascimento, povo de Deus, todos obreiros aí da CEADEP. Hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite eu estarei pregando ali com o irmão Davizinho, pastor Davizinho, Nilvan Araújo, Rodrigo Fibeca. Vou estar pregando ali com o meu amigo Davizinho, campo do pastor Irã, aqui em Teresina. Alguém pode me dizer onde é que fica aí? Eu não sei, rua 7 de setembro, uma coisa assim. É lá no Davizinho, irmão Davizinho. Vou estar cooperando com ele hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite, em nome de Jesus. Aí, Pablo, orando por mim, pela família, obrigado, cara. Ana Paula, obrigadão mesmo, Pablo. Olha mesmo, a gente... Sim, pelo pastor Anacleto, eu vi a notícia. Vamos estar orando, sim, passou para o Senhor. Deus abençoe, foi um guerreiro. Anacleto foi um homem de Deus, é um homem de Deus. Próxima Alves, no Pio 12, isso, obrigado, Davi Ramalho. É lá no Pio 12, gente. Eu vou estar hoje à noite, amanhã pela manhã, pregando lá no Pio 12, Jandira, Célia, Ramalho, obrigado, viu, Davi? Porque tá ficando velho, cara, ele esquece tudo, tá bom? Mas vamos lá, vamos orar? Quero orar com você. Pai eterno, oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus nesta manhã, por eu estar aqui me comunicando com meus irmãos, meus amigos, ajudando-os na medida do possível, dando uma explicação exegética disso que Paulo verdadeiramente quis nos ensinar.
e do papel que nós como cidadãos devemos exercer. Senhor, não permita a violência no nosso país. Eu te peço que com autoridade tu bloqueie as trevas, que não haja assassinatos, que não hajam lutas, que não hajam pelejas nas ruas. Meu Deus, queremos sair deste momento político na nossa nação com uma vitória sobre o pecado, sobre a iniquidade. E de já eu quero te pedir que tuas mãos estejam sobre a tua igreja. Eu sei que há muitas, mas muitas investidas do mal contra pastores, contra irmãos, contra amigos. E eu quero te pedir que tu nos dê livramento, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa cada líder, abençoa a nossa nação. Institua a paz e que a lei seja cumprida em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó, Ricardo. Tá aí no Rio, hein, cara? Paz, amado. Tudo bom? Jandira Fernandes. Um beijo a todos. Um beijo a você que esteve comigo até agora. Espero que esta pequena explicação do texto tenha servido para edificar a sua vida, tá bom? Qualquer dúvida me chama no privado, algum ponto que não ficou muito bem esclarecido, eu teria o maior prazer de estar te repassando alguma informação, tá bom? Se não puder, eu vou estudar, eu vou pesquisar para poder lhe ajudar. Um beijo, Deus abençoe, tenham todos um bom final de semana, no nome de Jesus, até breve. Fica com Deus.